Reverendíssimo Padre Sebastião, pároco dessa comunidade paroquial, queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos iniciando a 33ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, nós estamos aproximando para a reta final do ano litúrgico, que é um pouco mais adiantado o término em relação ao calendário civil. Nós iniciamos este ano, no primeiro domingo do Advento, ainda final do ano passado, e vamos encerrar agora no próximo domingo. Aqueles que participarem da missa dominical na 34ª semana do Tempo Comum, naquela última semana até sábado de manhã. Então, celebramos aí o encerramento do ano litúrgico. E é bem comum, e a igreja traz a nós, tanto no início do Advento, quanto ao término do Tempo Comum, essas realidades que são próprias da nossa fé cristã. A igreja faz questão de apresentar a todos os seus filhos o sentido da nossa missão, isto é, aquilo que nós cremos e professamos a nossa fé todos os domingos, nós que somos batizados, isto é, a nossa esperança, a nossa fé na salvação e a nossa espera por esse novo reino de Deus que Jesus nos apresenta e que vai concretizar. Para isso, as leituras, sobretudo das últimas 4 semanas, vêm alertando para essas realidades. 4 semanas atrás, eu não fiz a homilia da missa da noite, mas durante as demais missas, eu salientava acerca da postura do dia do juízo final, e a postura de Deus, aquele que é o justo juiz. Ele é imparcial no dia do juízo, porque todas as coisas serão julgadas por ele. E salientava a cada um dos irmãos que nós não devemos temer o juízo, porque não é Deus que vai nos julgar, mas nós, na posse da nossa plena consciência, iremos olhar para a nossa vida e fazer nós mesmos a nossa sentença. Eu citava um exemplo disso, só para recapitular a reflexão de hoje, que quando às vezes nós somos crianças, nós cometemos certos erros, que enquanto crianças nós não temos consciência daquilo que é errado, não é mesmo? Mas quando a gente cresce, a gente olha para trás, a gente pensa assim, nossa, eu fiz isso, mas isso é errado. Então você tomou consciência e viu que aquilo que você fez, tal ato, não é legal, não faz bem. Assim também nós cremos, valendo um pouco da teologia, que no dia do juízo nós teremos posse plena da nossa consciência e vamos olhar toda a nossa vida e vamos olhar aquilo que foi bacana e nós mesmos iremos nos sentenciar a partir da consciência plena. Isso é muito significativo a cada um de nós e, além de não temer o justo juiz, hoje nós somos alimentados e, sobretudo, Lucas, numa linguagem, apresenta um pouco essa realidade do fim do mundo. Às vezes, quando nós ouvimos o evangelho de hoje, é muito comum até mesmo alguns pregadores causar um certo pânico na comunidade cristã. Às vezes, as crianças ouvindo essa leitura, ou até mesmo cada um de nós podemos ficar com temor diante disso tudo que nos é apontado no Evangelho. Sobretudo, nós estamos atravessando uma pandemia e numa possível emergência de uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, com proporções maiores do que já vem acontecendo, é muito comum as pessoas chegarem até nós e dizer assim, padre, seminarista, isso é o fim do mundo, tá chegando. Só que, para além desses sinais que Lucas nos apresenta o Senhor Jesus relatando, e ele vai descrevendo todas essas coisas, e isso é para chamar a nossa atenção, isso tem uma intencionalidade, sobretudo porque antes de todas essas coisas acontecerem, nos diz Lucas que antes desses sinais visíveis,
na natureza, com terremotos, de guerras, de pestes, antes de todas essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Às vezes nós nos detemos muito nos sinais, mas esquecemos que antes desses sinais acontecerem e foram dados e serem dados à igreja, virá a perseguição, virá a oportunidade de nós darmos testemunho dessa nossa fé. Então, e aqueles que dão testemunho dessa fé, não precisa temer o fim. Pelo contrário, eles estão prontos. E quando a gente olha, sobretudo pegando o gancho no livro do Apocalipse, nós vemos a figura dos anciãos que prostam diante de Deus, diante do Cordeiro, e eles vieram da grande tribulação porque deram testemunho da sua fé. O cristão, ele é convidado a testemunhar, e esse testemunho o acompanhará diante daquelas realidades em que ele será perseguido, diante do tribunal das nações, dos chefes, dos governantes, de modo que, além do testemunho, ele não precisa temer, porque o próprio Senhor, aquele que nos chama, aquele que nos convida, ele nos dará palavras tão acertadas que nós iremos confundir aqueles que irão nos interrogar. Então isso é muito forte. O Senhor apresenta esses sinais, salientando o fim, mas isso acaba sendo um sinal, e diante do contexto da leitura inteira, acaba sendo menor do que aquilo que acompanha posteriormente. A ocasião para nós darmos testemunho da nossa fé, mas sobretudo, esse testemunho não será um testemunho que nós estaremos sós, mas acompanhados por esta palavra. Palavra esta que é o próprio Espírito Santo que nos inspira. E é interessante que o contexto do Evangelho de Lucas, logo após este capítulo, já vem a paixão do Senhor. E ele foi acompanhado pelo Pai. Ele não ficou só em nenhum momento. Pelo contrário, o Pai estava junto com ele e o Espírito Santo acompanhando. Então, há uma beleza intrínseca quando nós olharmos para o final das coisas. E quando a gente olha para isso tudo, e então, se o Evangelho nos aponta para uma realidade de esperança, então não é para nós sairmos da igreja apavorados, amedrontados. Pelo contrário, nós que somos batizados, nós que temos fé, essas leituras vêm nos apontar uma alegria e aumentar a nossa esperança. O grande centro da nossa liturgia está na esperança por esses dias que virão. Isso se torna uma marca quando a gente olha a primeira leitura da profecia de Malaquias. Malaquias está relacionado como mensageiro de Deus. Esse profeta, na primeira leitura que nós ouvimos, que o Sr. Geraldo proclamou, quando ela foi escrita, o povo de Deus passava por uma profunda crise. O povo de Deus estava desesperado. O que é o desespero? É quando falta a esperança. Na ausência da esperança, nós ficamos desesperados. Então o povo estava triste, o povo de Deus estava desesperado. Por quê? Deus prometeu eles uma terra, então tirou do Egito, entregou a terra. Deus prometeu um grande rei e ofereceu Davi, depois veio Salomão. Mas, contudo, com o passar dos tempos, o povo perdeu a terra e foi exilado na Babilônia. E quando eles vieram da Babilônia, foram reempossados de novo, eles viram o templo praticamente destruído, e com isso feriu profundamente os seus sentimentos, de modo que eles viram desmotivados e até desacreditados na palavra de Deus. E isso não está distante de nós crentes. Quantas vezes, diante de diversos contextos, diversas realidades que vão acontecendo, a gente fica desesperado, a gente questiona, meu Deus, mas por que isso tudo? Parece que o Senhor não intervém na história, diante de
tantas atrocidades que a gente vê por meio das redes sociais, a gente pode acontecer esse sentimento de desespero, desilusão, e de repente hoje vem o profeta alimentar a nossa esperança, nos motivar a esperar esse novo sol da justiça que irá brilhar, esse novo tempo, esse novo céu e essa nova terra que hoje nos aponta o Evangelho. E isso tem consequências, porque nós que esperamos e acreditamos, devemos tomar uma postura muito significativa. Isto é, nós devemos trabalhar para que tudo isso aconteça e promova um louvor perfeito a Deus. Em qual estação nós estamos, igreja? Na primavera, não é mesmo? Ainda estamos na primavera. Por aqui, um exemplo, nós temos alguns pés de flamboyant, uma árvore que dá umas flores vermelhas. Como ela fica bonita essa época do ano, não é mesmo? As plantas louvam a Deus na sua missão, produzindo bons frutos, florindo, colorindo. Os pássaros louvam a Deus por meio dos seus cantos. Então, tanto as plantas quanto os animais prestam louvor a Deus. Por isso, todas as coisas serão julgadas pela sua missão. Mas, consequentemente, nós, que somos o ápice da criação, também seremos julgados. Então, porque nós somos convidados a dar louvor, a agradecer e trabalhar para o bem de toda a natureza e a promoção do reino de Deus. A gente vai ouvir isso claramente no prefácio da missa hoje. E aí, quando São Paulo anunciou isso que eu estou apresentando para vocês, muitos convertidos, recém-convertidos, começaram a pensar assim: então, já que todas as coisas vão passar, a gente não precisa trabalhar mais não. Vamos ficar sentadinhos, quietinhos, né, de braços cruzados, esperando o fim do mundo vir. Para que trabalhar, né, comadre? Né? Então, de repente, São Paulo vai chamar a atenção da comunidade no seguinte aspecto: olha, quem não trabalha também não deve comer. O cristão, essa espera do cristão não é uma espera parada. Ele tem que trabalhar. O cristão, na sua vida de fé, no seu cotidiano, ele tem que ir trabalhando no dia a dia, prestando esse louvor a Deus, testemunhando a sua vida de fé, e Paulo acena o testemunho dele e de seus companheiros no meio da comunidade cristã. E além disso, Paulo é categórico e, sobretudo, ele nos alerta para uma realidade, para a comunidade de fé atual, que ele, além de chamar a atenção para isso que eu acabei de mencionar, ele vai dizer assim: ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa. Cristão não pode ser preguiçoso. Muito ocupados em não fazer nada. Que ocupação imbecil. Livra, Senhor, a matriz de Santa Rosa de Lima dessa ocupação. E isso é muito problemático. Às vezes, quem está muito ocupado em ficar à toa, essa ocupação não é legal. Porque às vezes começa a criticar, hoje eu salientava isso na missa da manhã, aqueles que estão trabalhando. Quantas vezes alguns criticam a música e tem uma bela voz, podia ajudar no canto, mas não canta. Quantos às vezes criticam os ministros da Eucaristia, poderia ser um ministro, mas não aceita ministrar a Eucaristia. Tem uma ótima dicção, poderia ser um excelente leitor, mas não lê. Mas se o irmão ou a irmã erra uma vírgula, ri. E pior do que isso, quantos criticam lá fora aqueles que estão aqui dentro? Isso é estar à toa. Ou seja,
não há uma preocupação em trabalhar. E aqueles que trabalham devem comer, devem ter seu salário justo. Isso é muito significativo. Então, meus irmãos, trabalhando, perseverando na fé, nós não precisamos temer o juízo. O juízo deve temer aqueles que não trabalham, aqueles que estão no ócio, ocupados em fazer nada. Se nós estamos trabalhando, fazendo a nossa parte, que venha o justo juiz. E aí, entre as missões, entre as funções de trabalhar, o Senhor que instituiu a igreja, por meio dos apóstolos, instituiu o sacramento da ordem. E para encerrar a homilia, já que nós estamos rezando essa missa em prol da ordenação episcopal, eu queria chamar a atenção para o munus de reger ou governar do bispo. Quem já foi numa ordenação episcopal aqui? Quem de vocês, igreja, já foi na ordenação de bispo aqui? Deixa eu ver. 1, 2, mais? Essa vai ser a quarta. A gente não é muito comum em ordenação de bispo, né? Então, é a oportunidade de no próximo sábado, às 9h30 da manhã, na matriz Nossa Senhora Aparecida, nós presenciarmos a ordenação episcopal do Monsenhor Francisco de Oliveira Vidal, que será bispo em Alagoinhas. O que é o bispo na igreja? O bispo, ele é o primeiro a ensinar. Tanto é que a catedral tem a cátedra, simboliza o ensino. Da catedral ele ensina todos os fiéis. Mas também ele é convidado a santificar, eu dizia isso na Rosa Mística hoje de manhã. Do bispo provém a graça dos sacramentos, porque ele age na diocese como Cristo cabeça e todos nós estamos em torno dele. Porque aonde está o bispo, ensina Santo Irineu, aí está a igreja de Jesus Cristo. Nós somos, embora 55 paróquias mais o seminário, uma única igreja. A igreja diocesana de Governador Valadares. Porque em Valadares está a cátedra e Valadares é a cidade episcopal, por excelência. E sendo esta cidade episcopal, está o bispo. E o bispo, entrando nessa terceira missa, ele tem a missão de reger, de governar o sagrado rebanho. E esse reger não é somente administrar a diocese ou governar como um prefeito ou um governador. Ele é aquele que pastoreia o rebanho, como muito bem diz o Dom Félix, e busca fazer, às vezes mais atrás, às vezes mais à frente, do lado, pastoreando, governando o rebanho, para que, quando o Senhor vir, o rebanho esteja pleno. Porque quando o Senhor vir, Ele também vai pedir a missão aos pastores, porque Ele é o grande pastor. Já diz a Sagrada Escritura, quem muito é dado, muito será cobrado. Então o bispo tem essa responsabilidade de governar, desde os bens eclesiásticos dos fiéis, respondendo juridicamente pela diocese, mas sobretudo ajudando na santificação e sobretudo na salvação de cada um dos fiéis. O bispo ele tem essa missão. E como a igreja é um grande corpo, um grande organismo vivo, no ato de governar, ele delega essa missão aos padres, por meio das paróquias. Então, ao rezarmos, meus irmãos, essa liturgia de hoje, possamos ser motivados por uma esperança que nos inunda, que nos alimenta, sendo cada um de nós atentos ao governo dos nossos pastores para o bem de toda a igreja e pedindo ao Senhor, justo juiz, que possa abençoar o Monsenhor Vidal na sua missão frente à Diocese de Alagoinhas. E para encerrar, eu gostaria de dizer que não temamos o dia do juízo, mas alegremos, igreja. Sabe por quê?
como bem cantou o salmista, a partir disso a gente entende a profundidade do salmo. Quando o justo Senhor vier, triunfante nas nuvens, que nós possamos estar com as nossas cítaras, cantando o nosso refrão do salmo, aclamando esse Senhor que vem, para nós podermos entrar nesse novo céu e nessa nova terra. E ganhando a isso que diz o final do Evangelho. Porque permanecendo firmes que iremos ganhar a salvação, a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.